nossa escola dominical e o culto à quinta-feira, estudo bíblico e oração. No próximo dia 21, domingo 21, nós temos então o nosso programa especial de Natal. Está bem? E no dia 25, é no dia de Natal, nós teremos, como é habitual, o nosso culto às 10h30. Então, uma horinha, temos aqui, e depois então vamos para junto da nossa família, almoçar. Quem não tem família cá, está bem? Então, não esquecendo, dia 21 temos o nosso programa especial de Natal, e no dia 25, às 10h30, temos então o nosso grupo de adoração e louvor ao nosso Senhor. Então vamos iniciar com o nosso euro missionário. Vamos entregar então o nosso euro, lembrando não só o trabalho do Centro de Expansão Missionária, mas também o trabalho da nossa irmã Cesália, lá em São Tomé e Príncipe. E vamos então entregar o nosso euro à bandeira, enquanto o canto Cristo nome mais alto.
46 e 47. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em espírito e em verdade é o cântico que vamos entoar em conjunto enquanto fazemos o levantamento dos nossos dízimos e ofertas. Nesta hora também queremos pedir e agradecer, Pai, por este culto, que ele possa ser para a honra e glória do Teu nome, que Tu possas receber do Teu trono de graça, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, por isto pedimos e tudo te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. É chegada a nossa luz. Isaías 9, 2 diz-nos: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou
questão de folga do pastor, e então ele pediu que disse na sua ausência. Então, os irmãos já devem ter ouvido, ou se calhar até já mesmo devem ter dito a alguém: a esperança é a última que morre. Normalmente isto é dito com a intenção de demonstrar perseverança, esperança, ânimo, para encarar crises e situações que nos são inesperadas. Mas o que diz a Bíblia sobre a esperança? Jesus, pela sua ressurreição, regenera-nos para uma esperança viva e uma herança incorruptível nos céus, na sua presença. Um dom da graça de Deus que nos capacita a enfrentar provações, a viver com um propósito, com a certeza e com a alegria, pois Ele é a fonte da vida eterna e é o fiador da nossa salvação. Cristo é o nosso fundamento. Então, esperança significa confiança, expectativa, perspectiva, o desejo daquilo que ansiamos e a expectativa daquilo que se cumprirá. A esperança não é o desejo sem expectativa, nem é expectativa sem desejo. É um crescimento no desenvolvimento da nossa maturidade cristã. Vamos fazer aqui duas leituras bíblicas. Os irmãos podem acompanhar pelas vossas Bíblias em Isaías 9, 1-7 e depois 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 9. Então diz assim em Isaías 9, 1-7. Mas a terra que foi angustiada não será enternecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos endureceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto envolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E agora em 1 Pedro 3,9 diz-nos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto jamais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, irmãos, Pedro encoraja os cristãos a viverem a vontade de Deus com seriedade e alegria no meio da crise,
perseguição, sofrimento. Ele escreve a carta com o propósito de dar segurança para os cristãos que estavam dispersos, passando por diversas perseguições e provações. A verdadeira esperança começa quando Deus, pela sua iniciativa, nos alcança com a sua misericórdia. Nós andávamos sem esperança, até que Jesus nos encontrou. Estávamos mortos em nossos pecados. Então, pela fé em Jesus, recebemos vida nova para os escolhemos. Somos regenerados para uma rica e viva esperança. Há uma vida nova em Cristo, que morreu por nós, mas no terceiro dia deixou o túmulo vazio, ressuscitou e está vivo. Jesus foi o primeiro homem a entrar no céu. Ele abriu as portas da eternidade para todos aqueles que nele creem. Jesus é o caminho, a porta. Ele nos enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Isso deixa-nos a esperança sempre viva em nós. O penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Esta herança é a salvação. Ela é indiscutível e não a recebemos pelo nosso mérito ou esforço próprio, mas apenas e unicamente pelo amor de Deus. A salvação eterna, a nossa viva esperança, eternamente com Cristo, o Senhor da vida. Então, por meio de Cristo, colocamos a nossa fé e a nossa esperança em Deus. O dom da fé é um presente de Deus para os que estavam mortos sem esperança. Diz-nos em Efésios 2, 8 e 12: pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Depois, 1 Pedro 1, versículo 21, diz-nos: por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Nós somos herdeiros com Cristo. Então, que melhor esperança haverá para nós? Diz-nos Romanos 8, 16 e 17: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então vamos ver isto em 3 pontos. A esperança, primeiro, a esperança é viva, a nossa esperança é viva mediante a ressurreição de Jesus. É o que nos diz a parte do versículo 3 da 1 Pedro. Diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então podemos sublinhar aqui algumas palavras-chave, como é o caso da misericórdia. Então, a palavra misericórdia significa compaixão, cuidado, preocupação e empatia de outra pessoa. Então, vendo isto da parte de Deus, podemos ver que Deus nos ama, Deus se importa connosco. Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de vocês. Deus tem interesse e poder suficientes para mudar a vida de alguém. Quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, significa que Ele se importa connosco e cuida de cada um de nós. Pedro inicia o parágrafo com uma expressão de louvor: bendito seja, e explica o porquê dele, que Ele é bendito. Ele é bendito por causa da sua misericórdia. Ele importa-se e demonstrou isso quando nos tocou, quando nos regenerou e nos salvou para uma esperança viva. A outra palavra que podemos sublinhar é regenerou. Então, a palavra regenerar significa gerar de novo, renovar, como um segundo nascimento. Somente Deus pode regenerar alguém. A regeneração para uma vida de esperança é uma obra exclusiva de Deus. Deus exerce então o seu poder, a sua
autoridade sobre nós e no seu tempo e à sua maneira, para realizar a regeneração do nosso coração. Outra palavra que podemos ver nesta passagem é esperança. Então, esperança significa, no dicionário, expectativa, objeto em que as expectativas são sempre realizadas. Então, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Por Ele somos regenerados e recebemos uma nova vida. Estávamos mortos nos nossos pecados, vivíamos sob a influência de Satanás e dos desejos da carne, como se fôssemos donos do nosso próprio destino. Mas Deus, rico em misericórdia, deu-nos a vida em Jesus. Deus regenera. Temos então fé nele. Assim, a nossa regeneração e esperança estão diretamente ligadas à morte e à ressurreição de Jesus. Deus manifesta a sua misericórdia por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Cristo, porque não existe outra regeneração à parte de Cristo. Sem isto, a nossa regeneração, o nosso nascimento não seria possível. A nossa esperança não faria qualquer sentido. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus deu-nos a segurança de que nós também, um dia, ressuscitaremos com Ele. É o que nos lembra em Atos aos Apóstolos, quando diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse Ele retido por ela. Também na primeira carta de João: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lembre-se, Jesus, em Cristo Jesus, cada um de nós se tornou inteiro em Deus. O segundo ponto, vemos que a sua herança é incorruptível, sem mácula, inacessível e está reservada nos céus para cada um de nós que o aceitou. É o que nos refere o versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Então, irmãos, a esperança está intimamente ligada à herança futura, porque ela está reservada nos céus para cada um daqueles que aceitou Jesus como seu Salvador. É um termo usado por Deus no Antigo Testamento com respeito a Israel e à terra prometida. Aqui vamos reter as seguintes palavras: herança, que significa propriedade recebida, transferida, em nosso caso, e do que estamos a falar, um reino celestial. Pedro caracteriza a herança da seguinte forma: incorruptível, que significa que não é corrompido, não está sujeito à deterioração, portanto, não está sujeito à interferência exterior. Sem mácula, significa que é puro, livre de manchas, livre de defeitos, é perfeito. Inacessível é caracterizado por nunca perder a sua qualidade ou beleza. Então, a nossa herança, podemos estar tranquilos, não é afetada pela morte, não é manchada pelo pecado, não é consumida pelo tempo, é indestrutível, tão indestrutível como a palavra de Deus. Os terrenos, os bens terrenos, aqueles que nós nos agarramos muitas vezes aqui na nossa vida, estão sujeitos a constantes variações e mudanças, mas a nossa herança eterna é guardada por Deus em segurança. Esta herança é reservada para nós, para quando um dia formos levados por Ele. É a salvação em Cristo Jesus. Não existe crise que possa desvalorizar ou cancelar esta herança. E não é só a herança que está segura. O texto continua a dizer que nós, os beneficiários dela, somos guardados pelo poder de Deus. Então, a maior segurança que podemos ter nesta esperança viva que Deus nos deixou. Fim do versículo 5 diz-nos: você é guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que será revelada no futuro. O versículo diz: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se nos últimos tempos.
E daqui podemos meter as seguintes palavras-chave: guardados. Então, guardados significa vigiados, seguros, mantidos sob vigilância. Outra palavra-chave, poder, significa força, influência, autoridade, controle, uma poderosa influência sobre a realidade. Então, irmãos, podemos ter a tranquilidade de que estamos guardados, estamos seguros pelo poder de Deus para a salvação. No meio da angústia vem a sensação da solidão, vem a tristeza, vem o desânimo, mas Deus diz que fomos guardados pelo seu poder. É Ele que tem o controle sobre toda e qualquer situação. Se o sofrimento de hoje representa a glória do amanhã, então Ele torna-se bênção para nós. No meio do sofrimento, é preciso nos lembrarmos de que somos guardados pelo poder de Deus. Ele importa-se connosco. Ele está atento à nossa situação. Quando a salvação se revelar nos últimos tempos, Ele nos livrará da presença do pecado para sempre. Já imaginaram passar um dia sem a presença do pecado? Imaginemos então na eternidade. Vamos experimentar isso quando Deus nos chamar, ou quando Jesus voltar para nos buscar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É o que nos lembra a palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, qual o impacto desta passagem da nossa vida diária? Fortaleza nas provações. Cristo é a nossa esperança. Ele dá-nos força para continuar, dá-nos força para suportar as dificuldades, pois sabemos que Ele tem o poder para restaurar e redimir. Dá-nos o propósito e a direção que precisamos. Sem Jesus, a nossa vida é vazia. Com Ele, temos um propósito e uma direção e estamos seguros da sua salvação. Também traz-nos uma vida nova. Gera uma vida de alegria, de fé, impulsionando-nos para a frente em vez de nos desanimar. Onde está a sua esperança? Será que temos firmado a esperança em Cristo? Será que temos colocado a nossa esperança nas nossas próprias forças? Eu convido os irmãos a ler Lamentações, capítulo 3, versículo 21. E sublinhem este capítulo nas vossas Bíblias. Memorizem. Diz-nos: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então vamos memorizar este versículo. Vamos mantê-lo vivo no nosso coração. Antes de conhecermos a Jesus, nós não tínhamos esperança. Lembra-nos disso a palavra em Efésios 2:11. Mas agora somos chamados a viver, somos chamados a testemunhar da nossa esperança. É o que nos diz 1 Pedro 3, dos versículos 13 a 17. Então, eu convido os irmãos a viver esta fé, esta esperança, o amor, os três pilares mais importantes da vida cristã. A nossa esperança está viva e tem um nome, bem conhecido de nós: Jesus Cristo. A nossa esperança não é definitivamente a última morte, uma frase que dizíamos no início, porque ela venceu a morte. Então, eu convido os irmãos a partilharmos desta esperança, a partilharmos desta fé, a partilharmos deste amor com quem cruza connosco no nosso dia-a-dia. Eu convido os irmãos a levarem um calendário da boa palavra, da boa semente que nós temos ali fora. Eu convido os irmãos a levarem um vazio para partilhar com alguém, para darmos a conhecer esta boa semente aos nossos amigos, aos nossos familiares que não conhecem Jesus. Então, os irmãos podem levar os calendários, podem distribuir de forma a que cada um possa ter o alimento diário. Os irmãos já conhecem os calendários, cada dia tem um versículo, um estudo bíblico
então é bom podermos levar e partilhar esta esperança com os outros. Estejam à vontade para levar à mais da secretaria. Vamos então terminar com uma oração. Obrigada, Pai Santo, por esta palavra que inspiraste, por esta palavra que me fizeste estudar para partilhar com os irmãos, por esta esperança que deste a cada um de nós, que ela possa manter-se viva no nosso coração para sempre, mas que não fiquemos só com ela, possamos partilhá-la com aqueles que não te conhecem, possamos partilhá-la com os nossos amigos, com os nossos colegas, com até os nossos familiares. Pai Santo, tu sabes como eles precisam de te conhecer. Tu sabes que nem todos, como nós, te conhecem, nem todos aceitaram como o Senhor e Salvador das suas vidas. Então, Pai Santo, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um para receber a palavra, para que a boa semente possa frutificar, possa fazê-los desejosos de te conhecer, desejosos de te aceitar como o Senhor das suas vidas. Obrigada por nos teres tocado, por nos teres regenerado de uma vida de pecado para uma esperança que não acaba, que é viva e sem mácula. Obrigada porque um dia nos chamaste e fizeste de nós